para a 41ª espécie da lista do Gonçalo, que vai então dar tema a esta conversa. Temos a gaivota patas amarelas, e uma das particularidades que eu vou já lançar aqui para o tema da conversa é o facto de que ela tem estado a ocupar zonas urbanas para a sua nidificação. Gonçalo, olá, o que é que tens a dizer sobre isto? Olá, Zé. Bem, esta espécie é uma espécie que, de facto, nos últimos anos teve um crescimento explosivo e que tem vindo a tornar-se cada vez mais alvo de antipatia por parte de muitas pessoas. Em grande parte por causa de, como referiste, elas terem passado a nidificar em espaço urbano. Enfim, não falta quem as classifique como praga em vários sítios. Este fenómeno de elas nidificarem em espaço urbano, nomeadamente nos telhados, é um fenómeno relativamente recente. Eu penso que em Portugal, de acordo com aquilo que eu sei, isso só começou a acontecer de forma sistemática a partir do ano 2000, mais coisa, menos coisa. Embora eu já tenha lido comentários de pessoas que terão testemunhado isso, nomeadamente no Porto, mais cedo, na década de 80. Poderia haver, de facto, casos pontuais, mas eu penso que estas coisas não são todas bem documentadas, que a ocupação de zonas urbanas só começou a acontecer a partir do ano 2000. E atualmente elas nidificam em cidades um pouco por toda a costa portuguesa, desde o Minho até ao Algarve. Esse Por fenómeno exemplo, só acontece em Portugal? não, acontece em Espanha também. Em Portugal, entre muitas outras, nidifica em Viana do Castelo, no Porto, em Peniche, em Cascais, em Lisboa, em Lagos e em Portimão, entre várias outras. E é uma tendência crescente. Mas em Espanha também há, nomeadamente em Vigo, fica na Galiza, também há uma colónia com mais de 1000 casais, que segundo sei é a maior colónia urbana, ou pelo menos era há poucos anos a maior da Península Ibérica. Agora, a grande questão é porque é que elas se instalaram em zonas urbanas e porque é que só o fizeram tão recentemente? Porque as cidades estão cá há muitas centenas de anos e as cidades, com os seus portos de pesca, oferecem, oferecem oportunidades de alimentação, nomeadamente de peixe, mas isso não é de hoje, é de há muitos anos. Eu tenho uma teoria, enfim, é uma teoria não comprovada, portanto, é mesmo só uma teoria, mas que eu já comentei noutras ocasiões, é que eu não consigo desligar ou ignorar que a ocupação do espaço urbano se dá pouco tempo depois de começarem os programas de controle nas berlengas. Porque se nós recuarmos até à década de 80 ou 70, em que não havia gaivotas a nidificar em espaço urbano, estas gaivotas eram umas gaivotas que nidificavam quase exclusivamente na Costa Rochosa, portanto, principalmente nas Berlengas, que era a maior colónia, sempre foi a maior colónia do país, e depois em alguns ilhéus de outras zonas de costa, nomeadamente no Sudoeste e no Algarve, e também em certas zonas de escarpa inacessíveis, no centro e no sul do país, e depois pontualmente nidificavam em Sapais, por exemplo, no Estuário do Sado, e em Salinas, no Algarve, onde ainda hoje nidificam, no Sotavento. Só que, entretanto, a população de gaivotas das berlengas, que no final dos anos 70 tinha 5.000 indivíduos, começou a crescer de forma sustentada e acelerada, e quando chegou a 1990 já ia acima dos 15.000 indivíduos. E quando chegou a 1994 atingiu um pico de 45.000 indivíduos. Portanto, uma loucura, portanto, praticamente decuplicou, ou quase decuplicou, em menos de 20 anos. E é nessa altura que as entidades responsáveis pela reserva decidiram começar um programa de controle. Segundo eu sei, no primeiro ano fez-se uma campanha bastante agressiva que consistia em dar pão com uma substância venenosa às gaivotas. Foi a descrição que eu ouvi, não estive lá a presenciar para dizer se foi exatamente assim, e sei que houve uma enorme mortalidade de adultos.
e houve uma pessoa que me contou que no ano seguinte as gaivotas já não tocaram no pão. Ou seja, elas terão aprendido que aquilo não era um alimento seguro. Isto foi o que me foi relatado, portanto, eu não testemunhei. De qualquer forma, este género de campanhas, normalmente em que depois acabam por ficar gaivotas mortas por todo lado, tem um péssimo impacto junto à opinião pública e, portanto, isto depois foi abandonado. E o programa que foi adotado a partir, penso que de 1995, mais ano, menos ano, foi um outro tipo de programa de controle que passa pela destruição de posturas. Portanto, elas estão por toda a ilha, fazem muitas posturas, os ninhos estão em sítios acessíveis, estão no chão, ao pé dos caminhos, etc. E então a campanha passa por destruir os ovos antes que Mas eles eclodam. essa abordagem faz-me lembrar algo que eu tive aqui a ler, sobre uma prática que, pelos vistos, era comum noutros tempos e que deixou de se fazer, que era apanhar ovos de gaivota supostamente para consumo humano. Sim, para consumo humano isso também já existiu. Penso que nas Baleares isso acontecia e acontece com outras aves marinhas. Acontecia com outras aves Porque de marinhas outra hoje. maneira não existem predadores quase para esta espécie, não? Pois penso que não. Agora, o que acontece? Portanto, desde que entrou essa campanha depois de controlo, a população diminuiu dos tais 45 mil, que foi o pico em 94, diminuiu andou ali entre os 20 e os 25 mil, depois manteve-se nesses valores mais ou menos durante uns 15 anos e depois voltou a diminuir e em 2016 já tinha caído para os 10 mil. Portanto, a população diminuiu sustentadamente. Só que, entretanto, depois de começar estas campanhas de controle, elas começam-se a instalar no Porto, em Lisboa e noutras cidades, onde, em algumas delas, nomeadamente no Porto, que eu sei que é uma das mais numerosas, agora já estão por todo o lado nos telhados. E, portanto, a minha teoria, como eu disse, é uma teoria, não tenho dados, não fiz nenhuma análise aprofundada, a minha teoria é que as gaivotas aperceberam-se que aquilo que durante décadas foi um lugar seguro de nidificação deixou de ser um lugar seguro no sentido em que elas já deixaram de conseguir criar com sucesso. E então partiram à procura de alternativas elas que se calhar durante muito tempo tinham evitado nidificar na proximidade de pessoas, de repente aperceberam-se que tinham mais sucesso reprodutor nidificando nos telhados. Quando eu digo aperceberam-se, repara, eu não estive a acompanhar a situação toda, mas não é difícil imaginar que 3 ou 4 casais resolvam explorar um novo local, porque é sempre assim que estas coisas começam. Há alguns que exploram um novo nicho e se tiverem sucesso, depois há outras que vêm e vão atrás. Depois há aqui um Mas não efeito. seja a própria descendência. Exatamente, a própria descendência e outras que vão ao passar e apercebem-se e vão se juntar à colónia, porque há sempre bichos que vão fazendo movimentos de umas colónias para as outras. Portanto, seja lá qual for a razão, porque obviamente que há aqui algumas suposições no meio, seja qual for a razão, portanto, eu não estou a dizer que há causalidade, porque isso de facto não tenho dados que o comprovem, mas que há aqui uma sequência temporal, e elas passaram a ocupar as cidades, porque repara, o que é que acontece? As aves vão ocupar um novo nicho para nidificação, um novo local, um novo habitat. Elas vão ocupar, ou se o local anterior deixou de estar disponível, que não foi o caso, porque as berlengas continuam lá, ou se o novo local oferece melhores condições, que eu tenho dúvidas porque o novo local já existia antes, ou se o local anterior estiver saturado, que também não era o caso, porque as berlengas já tinham tido muito mais gaivotas do que têm atualmente. Portanto, o que houve não foi uma expansão por saturação do local, foi uma transferência, isto é que é a minha interpretação, foi uma transferência de um sítio para o outro, porque o sítio original deixou de ter condições de sucesso reprodutor. Em Espanha. O caso da Berlenga, julgo que também teve o problema dos ratos, não é? Imagino que os Eu penso ratos. que essa parte estará controlada porque o programa Life Berlengas, Sim, sim, atualmente, penso não é? que sim. Mas poderá ter sido também uma das coisas a contribuir para que as gaivotas procurassem locais alternativos, não é? Para além daquilo que era a ação humana do controle da população. Poderia haver, embora eu não sei até que ponto é que os ratos eram um fator relevante na predação de ninhos, porque realmente elas são imensas, imensas. Agora, o que acontece? Em Espanha também houve programas de controle. Houve em Gibraltar, em que havia 4 mil casais em 2002 e depois dos programas de controle diminuiu para 2 mil, e houve na Catalunha, também fizeram programas de controle, e portanto, e o que acontece? Em Espanha nos últimos 20 anos, também começou a haver um crescimento da população urbana em várias cidades, principalmente no norte. Mais uma vez, eu não sei
se pode estabelecer aqui uma relação de causalidade entre uma coisa e outra. A verdade é que elas ocupam as cidades ao mesmo tempo que diminuem noutras colónias, como aconteceu em Gibraltar. Portanto, o que eu vejo é elas diminuem onde são perseguidas e aumentam onde não são perseguidas. A verdade é que nas cidades elas causam muito incómodo e há muitas queixas por causa do barulho que elas fazem, por causa dos dejetos. Portanto, há muitas pessoas incomodadas. Sei que no Porto é um problema, até porque o Porto está próximo de um porto pesqueiro importante, mas que eu saiba, não há programas de controle nas cidades, ou se há, existe localmente, mas elas acabam por ser muito mais perseguidas aqui num sentido lato, não é perseguidas no sentido de abate, mas é perseguição ao sucesso reprodutor. Elas acabam por ser muito mais alvo de controlo nas berlengas e noutras colónias naturais, como acontece em Espanha, do que nestes locais artificiais. Portanto, de acordo com esta minha teoria, como digo, é uma teoria, ter as gaivotas nas cidades, com os incómodos que isso causa, é o preço a pagar para não ter as berlengas degradadas por causa das gaivotas, porque as gaivotas causavam já muitos anos. Estive a ver o site do programa Life Berlengas, que é um programa que correu há uns anos, e que a justificação que é dada para fazer o programa de controle é porque aquilo degradava imenso o ecossistema, nomeadamente a nível de vegetação. E há várias plantas endémicas lá. Aliás, havia uma população de sardões nas berlengas, né, do aquele lagarto grandalhão, que é o Timon lepidus, que estava a diminuir porque as gaivotas começaram a predar sobre os sardões e começaram a atacar os sardões para eles não se aproximarem dos ninhos. Eu até ouvi dizer que já não havia sardões nas berlengas, não sei se já desapareceram totalmente ou não, mas o crescimento exponencial das gaivotas causou vários problemas de conservação a outras espécies. Portanto, eu não estou a dizer que acho mal o programa de controle feito nas berlengas, de maneira nenhuma. Eu entendo que aquilo já tinha ido para lá de todos os limites. O que acontece é que as gaivotas, ao serem pressionadas por este tipo de programas de controle, partiram à procura de alternativas e a melhor alternativa que elas encontraram foi nos núcleos urbanos, em cima dos telhados. E, portanto, neste momento, se calhar, para resolver o problema dos telhados, seria necessário fazer programas de controle nos telhados que, se calhar, são mais difíceis de fazer do que nas berlengas, porque E nem elas sempre é fácil chegar aos lá telhados onde para isso. arranjar algum sítio onde se alojar. Só que o que acontece é assim, nas berlengas a responsabilidade do programa é da Reserva Natural, do ICNF, né? Que é quem coordena esse programa, mas no caso das cidades, quem é que iria ser responsável? Seriam as câmaras municipais? Teria que se envolver o ICNF, não se pode estar aqui a destruir ninhos sem autorização. Portanto, eu penso que a nível urbano, toda a parte legal para estar aqui a fazer este tipo de controlo pode ser um enorme berbicacho. Portanto, não estou a ver soluções de curto prazo. Agora, é provável que, digo-te uma coisa, é provável que as populações urbanas continuem a crescer, porque é assim, os controles nas berlengas continuam, as gaivotas continuam a aumentar e continuam a aumentar porque a taxa de sobrevivência dos juvenis é elevada. É elevada porque há muitas fontes de alimento, quer nos portos de pesca, quer nos aterros sanitários. Portanto, enquanto essas fontes de alimento continuarem disponíveis, a mortalidade dos juvenis é pequena. Se a mortalidade dos juvenis é pequena, a população aumenta e elas vão se instalar onde conseguirem melhores condições de sucesso reprodutor. E, portanto, é neste ponto em que estamos. Pois. Olha, mudando aqui um bocadinho radicalmente de tema, há um aspecto também curioso sobre esta espécie em particular, que é a evolução da taxonomia desta espécie, que me dá a sensação que agora está confinada aqui à zona europeia, digamos assim, e eventualmente ali um bocadinho Médio Oriente, mas, e África também, mas que eventualmente é fruto, digamos assim, de uma evolução ao longo de todo o planeta, não é? Bom, é assim, esta espécie, bem, isto já vai ser a terceira espécie seguida que nós falamos de alterações taxonómicas aqui nas É verdade, conversas. é verdade. Mas, porque foi o picante, depois foi o guincho e agora é esta. Só que esta é em dose dupla, porque desde que eu comecei a ver aves, esta espécie já mudou de nome duas vezes. Não há muitos casos destes, mas esta mudou duas vezes. Quando eu comecei a ver aves, esta espécie chamava-se Gaivota argentea, era o nome em português, que aparecia em todo lado, Gaivota argentea, com o nome científico Lars argentatus. Isto foi assim que eu aprendi. Por isso é que eu ainda hoje gosto do nome Gaivota argentea, embora entenda que há razões para não adotar. Mas, portanto, Lars argentatus. Depois, em meados dos anos 90, a gaivota argentea, Lars argentatus, foi partida em duas. Uma que foi a Argentatus, que é do centro e norte da Europa, que nidifica do norte de França e de Inglaterra para norte até ao Ártico,
que continua a chamar-se lares argentados. E a outra, que é do Mediterrâneo e que vai até ao Mar Negro, chamada lares caquinans. E a lares caquinans, os ingleses passaram a chamar Yellow-Legged Gull, ou seja, gaivota de patas amarelas. E houve logo quem adotasse este nome em Portugal. Eu não gosto desse nome e daqui a bocadinho já vou explicar porquê. Só que, entretanto, esta lares caquinans, houve aqui outra iteração, porque passado uns anos, a lares caquinans foi partida em dois, em que uma parte ficou como lares caquinans, que é aquilo que os ingleses chamam Caspian Gull, e a outra ficou como lares michaelis, que é a nossa. Portanto, nós, para chegar de lares argentados a lares michaelis, já tivemos aqui duas iterações. E então, é neste ponto em que nós estamos, é de termos então a nossa lares michaelis, que é a que apanha Portugal, Espanha e o oeste de França, mais ou menos, e depois a maior parte do Mediterrâneo até à Turquia. Enquanto que a Então, mas diz-me uma coisa, caquinans, a Inglaterra tem neste momento as duas espécies? eu ouvi dizer que elas já começaram a nidificar por lá, não tenho a certeza se é o caso. Só que é assim, a Inglaterra tem argentados, que é mais comum lá, né? Que é aquilo que eles chamam herring gull, portanto será a gaivota dos arenques, podíamos lhe chamar assim, também era um nome giro, gaivota dos arenques. E nós temos a Michaelis. A Michaelis, que agora se adotou o nome gaivota de patas amarelas. Eu disse na conversa do Picance que acho que quando uma espécie é dividida em dois, e uma das populações está cá, nós devemos manter o nome que temos cá, que neste caso seria gaivota argentea. Esse nome, infelizmente, não pegou e quase toda a gente adotou o nome de gaivota de patas amarelas, embora eu perceba que o nome gaivota argentea pode ser confuso porque existe uma chamada lares argentados. Esta é a única razão. Pois. Esta é a única razão. Mas gaivota de patas amarelas é um nome que eu não gosto. Porquê? Porque as patas são cor de laranja. nem é tanto por isso, nem é tanto por isso. É que eu acho que quando usamos caracteres morfológicos para descrever o nome das aves, esses caracteres devem ser distintivos. Ora, a gaivota mais abundante que nós temos cá no inverno é a lares fuscos. De que cor são as patas da lares fuscos? Amarelas. E, portanto, estar a chamar a gaivota de patas amarelas para distinguir de uma outra que ocorre por cá, que é abundantíssima, que também tem as patas amarelas, é um critério que eu acho que não é um bom critério. Então, porquê é que nós chamamos gaivotas de patas amarelas? Por tradução direta do nome inglês Yellow-Legged Gull. Mas porquê que os ingleses chamam Yellow-Legged Gull? Porque eles lá têm alares argentados, que é outra gaivota prateada que eles têm, que tem as patas cor-de-rosa. E eles chamaram gaivota de patas amarelas para dizer, olha, esta é a gaivota prateada que nós temos, mas que para se distinguir da nossa, olhamos para a cor das patinhas, que é amarelo, não é cor-de-rosa. Estão a ver? É assim. Portanto, daí Yellow-Legged Gull. Nós cá não temos argentados, quer dizer, elas aparecem no inverno, mas são muito escassas, até já foram raridade. Temos a Michaelis, que, por tradução, aliás, muitos nomes de aves são nomes traduzidos de outros idiomas, por tradução aplicou-se gaivota de patas amarelas, os espanhóis fizeram o mesmo, atenção, que é gaviota pátria amarilla, portanto, é por isso é que eu, apesar de achar que este nome é uma má escolha, neste momento enfim, já estou conformado com ele, porque ele aparece traduzido de outros idiomas também. E portanto é assim que nós chegamos à gaivota de patas amarelas, lares michaelis, portanto por uma dupla separação, primeiro de argentados para a caquinas e depois da caquinas para a michaelis. E então a michaelis é a que nós temos cá a nidificar, quer no continente, quer nas ilhas. E aqui sobre isso há duas nuances. A primeira é que nas ilhas a subespécie é uma subespécie diferente, que é a lares michaelis atlantis. E essa Atlantis distingue-se em especial na plumagem de inverno por ter a cabeça muitíssimo riscada. De vez em quando aparecem cá uns indivíduos no continente, possivelmente vindos dos Açores, que têm a cabeça muito riscada. Portanto, a cabeça acaba por ficar escura de tantos riscos que tem. Não são muito frequentes, mas aparecem. Mas é a subespécie, então, dos Açores e da Madeira, onde também nidificam. E o segundo aspecto é que há uma putativa subespécie, eu digo putativa porque ela não é realmente reconhecida por toda a gente, que é a Lares michaelis lusitanius. E a lusitanius, portanto, que seria uma subespécie portuguesa, ocorre supostamente ao longo da costa norte e centro de Portugal e seria ligeiramente diferente da Michaelis michaelis, que é a que ocorre mais no sul e no Mediterrâneo. Entre outros aspectos, por aquilo que eu tive a ler, teria as patas ligeiramente mais rosadas, mas muito ligeiramente. Portanto, são umas diferenças ténues e talvez por serem tão ténues é que
subespécie até hoje não foi reconhecida pelas principais autoridades. Portanto, é uma... As questões morfológicas, e em particular da cor das penas, etc., são de facto fatores um bocado tramados de usar como identificação, porque muitas vezes há sobreposição, até mesmo estou a pensar, por exemplo, entre a gaivota de patas amarelas e a gaivota de cabeça preta, peço desculpa, de asa escura. Nós temos aqui com alguma frequência, aqui a da zona de Setúbal, onde aparecem as duas espécies, temos com frequência indivíduos de asa escura com penas muito clarinhas e indivíduos porque de patas as asas amarelas escuras com também têm penas várias subespécies, e uma delas, que é a Lares fuscos grelos, é de um cinza claro e que em más condições de luz se pode confundir com a Michaelis. Portanto, há de facto aqui vários gradientes de coloração que tornam a identificação às vezes um bocadinho confusa. E esta história da Lusitâneos, embora eu já tenha visto escrito em vários sítios, que eu saiba até hoje não foi aceito por nenhuma autoridade, mas portanto mostra que há alguma variabilidade entre as populações portuguesas. Uhum. Portanto, Olha, isto Gonçalo, resumindo, taxonomicamente esta espécie e este grupo, todo ele é bastante complexo e, portanto, ainda não estamos livres de aparecer aqui mais alterações no futuro. sim, tanto assim é que, mais uma vez, vamos deixar uma conversa por terminar, porque senão não saímos daqui hoje. Exato, ainda Eh, temos muitas espécies em fila de espera para a consulta, não é verdade? Podes crer, eu não estou a fazer o apanhado do que é que fica pendurado, porque julgo que ainda faltam 2 anitos até chegarmos lá, não é? À volta Dois, disso. mete 3 ou 4, vamos ver. Depois, quando chegar à segunda volta, a gente ouve as conversas antigas para ver o que é que dissemos e o que é que falta dizer. Credo, já viste a quantidade de conversas que vais ter que ouvir depois para saber o que é que ficou pendurado e o que é que não ficou pendurado? Lá chegaremos, lá chegaremos. Vá, Vamos ver, Zé, vamos ver. temos que ficar por aqui. Até à próxima. Obrigado a todos, até à próxima.